Nesse vídeo, eu vou falar sobre a membrana plasmática. Todas as células possuem um envoltório que separa o meio intracelular do meio extracelular. Esse envoltório é chamado de membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios. O fosfolipídio é uma molécula composta por uma cabeça, que é formada por um fosfato, e uma cauda, composta por ácidos graxos, que são um tipo de lipídio. A cabeça do fosfolipídio é a extremidade polar da molécula e é chamada de hidrofílica. Hidro significa água e filia é o mesmo que afinidade. Portanto, é a parte que tem afinidade com a água. Já a outra extremidade é apolar e é chamada de hidrofóbica. Novamente, hidro significa água e fobia é o mesmo que medo. Portanto, é a parte que não tem afinidade com a água. Dessa forma, considerando que tanto o meio intracelular quanto o meio extracelular são ricos em água, os fosfolipídios se organizam em uma dupla camada, de forma que as suas extremidades hidrofílicas, as cabeças, ficam localizadas nas superfícies da membrana, porque essas são as regiões que vão interagir com a água, que está presente tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular. Por outro lado, as extremidades hidrofóbicas, as caudas, ficam voltadas para dentro, evitando dessa forma o contato com a água. Outra coisa interessante sobre os fosfolipídios é que eles não são estáticos, ou seja, eles ficam em constante movimento, dando um aspecto de fluidez à membrana plasmática. Além dos fosfolipídios, a membrana plasmática também possui outras estruturas. Uma dessas estruturas são as proteínas. Essas proteínas podem ser classificadas em dois tipos: proteínas integrais, que são proteínas que atravessam completamente as duas camadas de fosfolipídios, e o outro tipo são as proteínas periféricas, que não atravessam completamente as camadas da membrana. Graças à presença dessas proteínas e pela característica de fluidez da membrana, que essa estrutura da membrana plasmática ficou conhecida como o modelo do mosaico fluido, pois a membrana é fluida e as proteínas inseridas nela formam algo parecido com um mosaico. Essas proteínas possuem diversas funções. Algumas funcionam como canais para a passagem de substâncias, outras atuam no transporte dessas substâncias e são chamadas de carregadoras. Também existem proteínas que são chamadas de receptoras, pois essas proteínas reconhecem substâncias específicas, como por exemplo a insulina. Outras proteínas possuem a função de enzimas, que catalisam reações químicas, e existem ainda proteínas ligadoras, que unem as células umas às outras. Também encontramos associados à membrana alguns carboidratos, que podem estar ancorados em proteínas, formando as glicoproteínas, ou eles podem estar ancorados na própria membrana. Esses carboidratos possuem uma importante função no reconhecimento de outras células e de substâncias que podem ser nocivas para a célula. Nas células animais, esses carboidratos formam uma estrutura que é chamada de glicocálix ou glicocálice. Bom, agora vamos falar das principais funções da membrana plasmática. Uma das funções da membrana, como eu já havia mencionado no início, é separar o meio intracelular do meio extracelular. A membrana plasmática, portanto, também possui a importante função de proteção da célula. Além disso, uma das principais funções da membrana é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela tem a capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula. Falando nisso, vamos ver agora os tipos de transporte que ocorrem na membrana plasmática. Há dois tipos de transporte: o transporte passivo, que ocorre sem o gasto de energia, e o transporte ativo, que ocorre com o gasto de energia. No transporte passivo, as substâncias se deslocam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e, portanto, é a favor do gradiente de concentração, enquanto que no transporte ativo, as substâncias se deslocam do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, portanto, é contra o gradiente de concentração. Comecemos pelo transporte passivo. Há três tipos de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Na difusão simples,
As substâncias passam através da bicamada de fosfolipídios, sem o auxílio de proteínas. Por outro lado, na difusão facilitada, as substâncias passam pela membrana através de proteínas facilitadoras. E finalmente, temos a osmose, que é a passagem de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Agora vamos falar do transporte ativo. Um dos principais exemplos de transporte ativo é a chamada bomba sódio-potássio. Nesse processo, as proteínas existentes na membrana fazem o papel de bomba. Nesse processo são bombeados 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro da célula. Lembrando que para que isso ocorra, é preciso haver o gasto de energia. E por fim, temos um outro tipo de transporte ativo, chamado de transporte por vesículas ou transporte em bloco. Esse tipo de transporte ocorre quando a célula precisa transferir uma partícula muito grande ou uma grande quantidade de substâncias para dentro ou para fora da célula. Quando ocorre a entrada de substâncias na célula, chamamos de endocitose. Há dois tipos de endocitose, a fagocitose e a pinocitose. À entrada de partículas sólidas, damos o nome de fagocitose, e à entrada de partículas dissolvidas, denominamos de pinocitose. E por fim, quando ocorre a saída de substâncias da célula, chamamos de exocitose. Essas substâncias podem ser secreções, como hormônios, ou então excreções da célula. O processo de eliminação dos restos da digestão celular é chamado de plasmocitose. E assim chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado e bons estudos.